Meu filho de Deus, nós vamos gravar as nossas aulas daqueles descritores que eu já falei para você. Tá aí na nossa tela. Olha só, preste atenção. Vários são os descritores. Eu escolhi alguns, já te dei a apostila e vou dar algumas dicas para vocês fazerem essas questões das apostilas. Vamos começar com o descritor número 3. E o que é o número 3? Está aí, ó. Identificar as propriedades de um triângulo pela comparação, medidas de lados e de ângulos. Então você vai entender o que é um triângulo, o que são os lados, o que são os ângulos e como compará-los. Fechou? Separei algumas questões, vou resolver e aí com elas você vai conseguir entender o conteúdo e fazer as outras daquela sua lista, ó, pequenininha, né? Tranquilo. Então vai, meu nome tá aí, você já conhece, estamos juntos. Professor John, MG, José de Alencar. Bora. Primeira questão. Olha que coisa mais linda de Jesus. Meu filho, deixa eu achar a caneta aqui, ó. Vamos achar a caneta azul aqui, ó. O que você precisa saber para fazer essa questão, hein? Precisa saber basicamente o seguinte, ó. Como é que eu sei? Opa, apaguei, tô testando as questões aqui, ó. Vocês aí que minha letra tá horrível. Vamos aprendendo com o tempo. O que eu preciso saber para fazer essa questão? Primeira coisa que você precisa saber, a soma dos ângulos internos. Ficou horrível, hein? Eu escrevi ângulos, né? Não vou editar nada. Obrigado, né? Não vou fazer nada de edição, não. Dá muito trabalho fazer isso, Deus me livre. Então, eu vou escrever melhor. A soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer. Na verdade, você nem precisa, tá? Estou usando essa questão para fazer isso. A soma dos ângulos internos é sempre será. Eu estou falando isso porque tem um materialzinho que eu preparei que vai estar na descrição desse vídeo. Vou ver se eu consigo botar o link lá. Sempre será 180 graus. Essa questão é para lembrar isso. Professor, não entendi isso aí não. Tranquilo, Carol. Tranquilo, tá favorável. Lembre disso, ó. Se eu somar esse ângulozinho com esse x, com esse 35, sempre tem que dar quanto? 180 graus. Essa é a ideia. Então, olha só como é que fica fácil. Se eu somar quanto? X mais quanto? 55 mais 35 sempre tem que ser igual a 180 graus, que é a medida dos ângulos internos do triângulo, criatura de qualquer triângulo, qualquer tipo. Beleza? Vou então fazer. Veja só. Se você somar 55 com o meu amigo 35, vai dar x igual a supletivo. Opa, igual não, né? Deixa eu só fazer devagarzinho aqui para você não assustar. X igual a quanto, hein? X mais, 55. Professor, não sei fazer nada. Então, coloca aqui do lado. 55, 35. Não tem pressa não, a gente vai fazendo passo a passo, beleza? Depois a gente faz mais rápido. 5 mais 5, 10, vai 1. 5 mais 1, 6. Mais 3, 9. Então, deu que os dois dá quanto? Somei tudo, deu 90. Então, esses dois vão dar 90. 90 é igual a 180. Legal. E agora, professor, esse mais aqui do 90 joga para o lado de lá. Já vimos equações, então você não está voando. Igual a 180 menos 90. Note que 180 menos 90, x é igual a quanto? A 90 graus. Beleza? Até aí, eu acho que não tá difícil até aí, hein? O que é que eu quero guardar com vocês? O seguinte, ó. Você já sabe que a soma dos ângulos tem que dar sempre 180. O que eu quero que você saiba ainda, ó. Quero que você lembre o seguinte. Existem características desses triângulos. Por exemplo, se um triângulo tem os lados diferentes, ó, a medida dos lados, ó, por exemplo, aqui é a medida A, aqui é a medida B e aqui é a medida C. Os lados são todos diferentes, hein? Diferentes. Falamos que esse triângulo é esquisito, escaleno. Então, é um triângulo que tem todos os lados diferentes. Ele é o triângulo escaleno, lados diferentes. Tem todos os lados. De aqui, escaleno. Escaleno.
Leno. É o estranho, né? Escaleno. Professor, tem alguma outra informação? Não tem. Se ele tiver, por exemplo, dois lados iguais, ó, tem A, eu tenho A, e aqui eu tenho um ângulo B, tá vendo? Tem dois iguais, a gente fala que ele é isósceles. 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 Foi? Que veja que também tem essa característica aqui, ó. Foi? Legal. Professor, o que mais? Tem uma outra característica. Qual? Se eu tiver um triângulo, ó, veja só, com todos os lados iguais, ó, A e A, tem uma característica aqui, ó, qual é? Nós falamos que são todos iguais, ele vai ser um triângulo equilátero. Professor, por que você está falando isso? Tem que tomar cuidado, porque eu tenho várias definições. Primeira definição, eu tenho como comparar os lados de um triângulo. E quanto aos lados, ele pode ter todos diferentes, é o estranho, escaleno. Foi? Escaleno. Eu tenho dois lados iguais, é o isósceles, dois lados iguais. E três lados iguais, equilátero. Então, estou falando quanto aos lados. Quanto aos lados. Massa. Então, isso aqui é uma definição de lados. Fechou? Uma rápida que eu só vou falar, depois eu escrever. Mas ainda podemos comparar com ângulos. Ele pode ter um dos ângulos menor do que 90 graus. A gente fala que ele tem esse ângulo é chamado de agudo. Ele pode ter um ângulo maior do que 90 graus, ele é um triângulo obtuso, é um ângulo obtuso. Eu posso falar que é um triângulo obtuso, dependendo da situação. Ou eu posso ainda dizer que ele tem um ângulo de 90 graus, que é o caso desse. Olha que legal. Isso aqui tem 90 graus. E quando ele tem 90 graus, professor, que é esse cara aqui, ele tem algum nome? Sim. É o triângulo retângulo, porque ele tem um ângulo de 90 graus. Nossa resposta vai ser o quê? Letra A. Por que letra A? Porque ele tem um ângulo de 90 graus. E o valor desse ângulo é o quê? Um triângulo retângulo, por consequência, tá bom? Então, isso aqui é um triângulo retângulo. Fechou até aí? Difícil? Então, não é a nossa letra B, não é a nossa letra C, não é a nossa letra D. Próxima questão. Olha só isso aí. Esse aí tá fácil, né? A gente vai só comparar nesse caso. Existente entre esses lados, ele só quer que nós comparamos agora cada lado, né? Essas questões, gente, eu peguei toda lá do, né? Sabe, ninguém faz nada só, né? Não foi eu que criei essas questões, né? Eu peguei elas todas lá do blog do professor Wallace. É um blog muito usado, eu pego muitas questões lá, elas estão separadas pelo descritor. Blog do professor Wallace, vou colocar aqui, né? Blog do prof. Wallace. Então, essas questões eu peguei de lá, tá bom? Peguei de lá e só estou fazendo elas aí com vocês, beleza? Então, ninguém faz nada só, não adianta, né? Querer ficar querendo se mostrar. Mas, enfim, então vamos comparar. Vamos pensar o seguinte, ó. Se eu somar 155 com 64, com 61, já sabemos que tem que dar quanto? A soma desses três tem que dar 180, só como revisão, né? 180 graus, fechou? Não esqueça disso. Mas aqui o item é fácil, ele só quer que eu compare o seguinte, ó. O lado B, Bzinho é lado, tá vendo? Ó, cuidado, hein? Ó, cuidado com essa questão, ó. Presta atenção, ó. É mais ou menos assim, ó. Eu tenho um lado B, o lado B minúsculo, ó. Deixa eu apagar isso aqui. O lado B minúsculo, cuidado com essa questão. O lado B minúsculo, ele está oposto ao ângulo 61, outra cor. O lado A minúsculo está oposto ao ângulo 55. Vou pegar aqui de verde agora, ó. E o lado C minúsculo está oposto ao ângulo 64. Olha só, ângulo é abertura. Então, veja só, se eu tenho um ângulo menor, eu tenho uma abertura menor. Então, eu vou ter um lado menor. Olha o tamanho desse ângulo. Olha isso. Quanto maior, ó, o ângulo maior, o lado oposto. Então, cuidado, hein? Então, desses aqui, ó, qual é o maior de todos? Fácil a gente pensar assim agora, ó. O maior de todos vai ser o lado oposto ao maior ângulo.
Cadê o maior ângulo? Quem é? 55? É 61? Não. O maior ângulo é o 64. Então, o maior lado certamente será esse aqui. Esse vai ser o maior. Estou até escrevendo aí. Ó. Esse vai ser o maior lado, que ele é oposto ao maior ângulo. E o segundo maior? O segundo maior é o 61. Porque se ele é o maior ângulo, oposto a ele terá o segundo maior lado. Então, isso aqui é o segundo maior. E, por consequência, esse Azinho oposto ao 55 é o terceiro em menor, beleza? Vou escrever agora que é muito pequeno. Então, agora, professor, como é que eu posso comparar isso? Lembra que boca maior, lado maior, boca menor, lado menor, isso vai ficar perdido, né? Mas pensa assim, ó. Vamos pensar o seguinte, ó. Vamos escrever do jeito que está aqui? Como é que eu posso escrever, professor? Isso aí, vamos ver se a gente acha, ó. Vamos pegar, ó, todas tem um B, tem um A, tem um C no centro. Vamos pensar o seguinte, ó. Vamos pensar no segundo aqui, ó. Segundo maior. O segundo maior não é o A? Vamos colocar o A no meio, então, ó, o A não, o B, né, perdão, o B no meio, ó, como é que fica fácil? O B, ele é maior do que quem? Do que o terceiro, que é o A, então o B, ele é maior do que o A, foi até aí? Só que o B, ele é o que? Menor do que o C, que é maior. Será que tem essa opção? Ó? B, ele está no meio, né, vamos comparar, ó. O B é menor do que o C, porque ele é o segundo, mas ele é maior do que o A, que é o terceiro. Então, tem essa opção, ó. B, acho que é isso aqui, ó. B, ó, BCA, tá aqui, ó. Letra A. Ó. Veja que o B, ele é menor do que o C, é claro. Mas o B é maior do que o A, é claro. Pensa assim agora o número, ó, o segundo. Vou ver se fica fácil. O segundo é menor do que o terceiro. Tardado. Desculpe. O segundo é menor do que o primeiro, mas ele é maior do que o terceiro. Então, o segundo lugar, ele é menor do que o primeiro, só que ele é maior do que o terceiro. Então, boa questão. Show? Olha isso aí. Uma volta completa não é 360 graus? Então, meia volta, por consequência, está fácil, hein? Quanto? 180 graus. Que é a medida também da soma dos ângulos internos do nosso triângulo qualquer. Então, note o seguinte, se eu quiser completar esse cara aqui, então eu tenho quanto? Completando aqui, ó, para completar aqui. Se tem 110 já, quanto é que dá? Quanto é que falta para essa abertura aqui? Quanto é que está faltando para esse nome? Professor, se tem 110, então está faltando quanto? 70 graus. Pronto, 70 graus. Difícil até aí? Vamos ver o seguinte, Uma lista de exercícios para casa, Paulo deparou com o seguinte problema. Sendo um triângulo isósceles. Ele deu a dica. O triângulo é isósceles. Falei isso. Se é isósceles, qual é a dica? Ó, se é isósceles, ou cara pálida, se é isósceles, ele tem dois lados iguais. Então, esse lado A é igual a esse lado A também. Foi até aí? E esse lado aqui vai ser um lado B. Curiosidade, se ele tem dois lados iguais, certeza haverá dois ângulos iguais. Então, tem dois ângulos iguais. Se esse camarada é isósceles, então esse lado aqui, A, vai ser igual a esse lado A. Então, se esse ângulo aqui é 70, certeza se ele é isósceles, esse outro vale 70. Professor, não tem nada a ver isso. É claro que tem tudo a ver, criatura. Porque se tudo aqui dentro tem que dar 180, então x mais 70 mais 70 tem que ser igual a 180. Note que é fácil. Então, x vai ser igual a quanto? X mais 140 tem que ser igual a 180. Vai fazer de cabeça, né? Mas eu estou fazendo por equaçãozinha. Joga para o lado de lá. X tem que ser igual a quanto? 180 menos 140. Fácil, meu x tem que ser igual a quanto? 40 graus. Olha que lindo e maravilhoso. Cadê? Letra A de amor, B de baixinho, C de coração. Pronto, tranquilo. Rápido, próximo para o nosso vídeo não ficar muito meia hora. Próximo, isso aqui eu quero comparar com vocês o seguinte, olha só. Você já sabe algo de ângulos. Agora eu quero que você compare dois triângulos. Já falei mais ou menos de um triângulo sozinho, mas será que tem como eu comparar dois triângulos? Tem. Se esses triângulos tiverem, e é o que o item vai falar aqui, ó, alguma relação entre os ângulos, se ele tiver pelo menos aqui, ó, pelo menos dois ângulos aqui iguais, ó, tem dois ângulos iguais, então eu vou dizer que esse triângulo tem um nome para ele, ó,
eles são parecidos, ó. Olha o nome parecido, ó. Vai dizer isso aqui, ó. Na figura abaixo, esses dois triângulos são o quê? Semelhantes. Se eles são semelhantes, nós dizemos que existem ângulos entre eles iguais, como se os ângulos fossem iguais, ó. Esse ângulo é igual a esse, vou até botar em cor diferente. Não estou falando que os ângulos do triângulo são iguais, não estou falando que esse triângulo é equilátero, não. Estou falando do seguinte, ó, que se aqui tem um ângulo vermelho, esse aqui também vai ser um ângulo vermelho. E se aqui tem um ângulo amarelo, aqui vai ter um ângulo amarelo. E se aqui eu tenho um ângulo preto, estou falando de cores, tá? Aqui também haverá um ângulo preto. Estou dizendo que os ângulos dos triângulos são iguais. Quando os ângulos são iguais, falamos que os triângulos são semelhantes. E aí haverá uma conclusão sobre isso. Os lados não serão iguais. Os lados serão proporcionais. Proporcionais. Note que é fácil você ver, mas eu vou comparar com você. Ó. Olha só que legal. Esse meu amigo é 18, sim ou não? E esse aqui é o 6. Note que daqui para cá foi o quê? Multiplicou por 3, entendeu? É proporção, entendeu? Então, certeza que alguma coisa dessa medida aqui, ó, tem a ver com essa outra medida, 4,5, entendeu? Então, note só, que do 18 para virar 3, ó, daqui para cá, vamos botar a seta ainda vindo, ó. Se do 6 eu quiser virar 18, eu tenho que multiplicar por 3. E se eu quiser pensar assim, professor, era 18 e virou 3, e virou 6. O que aconteceu? É porque dividiu por 3. Então, há uma multiplicação aqui por 3. Multiplicação ou divisão, dependendo de onde você vê, né? Se for de lá para cá, houve uma divisão, né? Se for de lá, no sentido contrário, há uma multiplicação. Então, note, o 18, o que aconteceu com ele para virar 6? Dividiu por 3. Entendeu? E o que aconteceu, professor, com esse número? Que número será esse para virar 4,5? Seria mais ou menos isso, uma forma de você ver. Note que se esse foi dividido por 3, que número que eu divido por 3 dá 3,5? É só pensar no contrário, que é multiplicação, né? Então, 4,5 vezes o 3, que dá quanto? 3 vezes o 5 dá 15. Vai 1. 3 vezes o 4 dá 12, mais 1, 13. Ó, tinha uma vírgula aqui, eu ponho uma vírgula aqui. Então, note que, na verdade, esse cara era o 13,5. Foi? Professor, tem como fazer de outra forma? Tem, por semelhança. Como os lados são proporcionais, posso fazer proporção. Professor, como seria isso? O lado x é proporcional, o lado x, ó, esse lado x em pé, é proporcional a 4,5. Assim como eu faço uma igualdade, o meu 18 será proporcional a 6. Olha como é que é fácil. Olha aqui, 18 dividido por 6. Você fez a tabuada, né? Você sabe. 18 dividido por 6 vai dar quanto? Vai dar 3. O 4,5 que está multiplicando ou dividindo? Dividindo, eu passo multiplicando. Operação inversa. Então, o meu x vai ficar igual a quanto? O 3 será multiplicado por 4,5. Note que essa conta foi a que eu fiz aqui já. Então, a gente já sabe o resultado. X é igual a quanto? 13,5, o que? Centímetros, que é o tamanho dessa medida. Essa medida aqui é 13,5. Letra D, de jeans. Será que tem